Oi, gente! Que bom estar aqui com vocês. E hoje lançando esse novo quadro que é a Nutri Desrotulando. A gente vai começar falando um pouquinho sobre os pães. Olha só, a gente tem vários pães. Quando você chega na prateleira do supermercado, são tantas opções que você não sabe quais escolher, né? E é uma dúvida também que surge muito no consultório. Quando eu abro as caixinhas de perguntas, as pessoas me perguntam, mas não sei o que eu tenho que olhar no rótulo do alimento. Então eu vou explicar hoje para vocês vão tirar todas as dúvidas e a partir de hoje você vai saber comprar o seu pão, o pão mais saudável. Como que eu escolho o pão? Como que eu escolho meu pão integral? Qual é a melhor forma? Então eu vou falar, gente, comecem a olhar os rótulos dos alimentos. Mas também não adianta olhar se eu não sei traduzir, né? Se eu não sei. E não vai mais comprar gato por lebre, porque a gente sabe que a indústria alimentícia, ela usa muito do marketing, usa muito das pessoas quererem uma vida saudável, uma vida transformada e colocam muitas coisas. E eu vou te mostrar agora como isso funciona. Olha só, vou pegar aqui um rótulo de um pão. Esse é um pão que normalmente as pessoas compram, pão de forma normal. E quando vocês vão comprar, olha só, aqui o rótulo. A primeira coisa que vocês vão olhar no rótulo não é quantidade calórica não, tá bom, gente? Vocês vão ver que o primeiro item dos ingredientes, olha só, os ingredientes ficam bem aqui, ó. O primeiro item dos ingredientes é o que contém mais no pão. Vamos ver nesse aqui, o que contém mais nesse pão. Então, o primeiro item é o que contém mais, o segundo item que vem dos ingredientes é o segundo outro que contém mais e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, óleo de soja, glúten, sal, manteiga, sal hipossódico, conservadores propionato de cálcio, carbonato de potássio e aromatizantes. Vocês viram que é bem pouquinha coisa, né, que contém isso. Mas enfim, o que a gente vai falar é o que contém mais aqui, gente, é a farinha de trigo normal, a farinha de trigo branca. Em segundo lugar, o açúcar. Olha, ele é um pão, que não é um pão doce, mas o segundo item, depois da farinha de trigo, que contém nele, é o açúcar. Depois, o óleo de soja. E normalmente a gente compra esse pão para fazer um misto, para fazer para as crianças. E eu vou te mostrar pelo rótulo que a gente tem opções mais saudáveis, que a gente pode escolher, e mais práticas também, só pelo rótulo, tá bom? Isso aqui foi o primeiro. Vamos lá para o segundo. Eu quero falar desse aqui. Eu fui fazer compras e chegando lá, o pessoal tava um burburinho lá na parte dos pães. E o pessoal falando, nossa, esse aqui é maravilhoso. Gente, esse pão é muito gostoso. Você já provou esse pão? Esse pão isso, esse pão é natural. Ele tem isso, tem aquilo outro. Eu falei, gente, eu tenho que comprar esse pão para me provar, né? Eu tenho que olhar aqui para mim poder falar para os meus pacientes, pros meus seguidores, o que tem de tão diferente nesse pão. E eu já vou explicar para vocês. Então, gente, esse aqui, ele não é um pão integral, mas os componentes que tem nele ajudam muito. Ele diz no rótulo que é tudo 100% natural. Eu fui olhar aqui nos ingredientes, nas rotulagens, na forma de preparação. A primeira farinha que usa nele é a farinha enriquecida com ácido fólico, ou seja, é a farinha branca. Em segundo, o segundo ingrediente mais utilizado é a uva passas, depois açúcar, glúten, semente de girassol, semente de linhaça dourada, flocos de aveia, maçã, castanha de caju, semente de linhaça, farinha de trigo. Então, a composição é muito boa. Porém, esse é um pão para você ter e comer em casa raramente, porque você nunca vai comer só um. Se você estiver de dieta ou em dieta, se você tiver com restrição calórica, por exemplo, você nunca vai conseguir comer só um. Ele tem menos aditivos químicos, no entanto que a sua composição ele coloca sem aditivos químicos, sem conservantes artificiais, e é quando você quer fugir do comum, sabe? Ah, eu cansei muito desse pão, queria uma coisa diferente. Então é para você ter uma opção de vez em quando, para a gente modificar, mas não é para ter sempre. Entende? Que eu falei? Então esse aqui, ó, gostei muito da composição nutricional dele.
mas é uma coisa que não é para todo dia, é de vez em quando para mudar um pouco aquilo que você está comendo, pro diferente. Então vale a pena ter. Agora um que eu mesmo consumo e que eu gosto muito e que eu indico é esse aqui da Wickbold, 100% integral. E quando eu falo para você 100% integral, quando a gente vem aqui ó, no rótulo, quando a gente vai olhar os ingredientes, o primeiro ingrediente está escrito toda a parte do trigo integral. Então você aproveita realmente toda, desde a fibra, da parte de dentro, da parte de fora, tudo. Ele pegou toda a parte boa do trigo, o sal hipossódico, que tem todos, e o cálcio. Então, a farinha de trigo integral, o açúcar que tem nesse pão é o açúcar mascavo, o óleo de soja, o free cream, que é um tipo de trigo verde que aproveita toda a quantidade de ingredientes, até de conservantes nele, é muito pouco. Então, a marca de pão, gente, a partir de hoje que vocês forem comprar, se for por indicação de um nutricionista, eu indicaria esse. Tá bom? Vale muito a pena. Então, você come 2 fatias, que são 50 gramas do pão, equivale a 115 calorias. Outra dica minha eu sempre falo isso para os meus pacientes, vocês nunca vão comer um pão sozinho, um pão sem recheio, sem uma proteína, porque o que te dá saciedade não é o pão. O que vai te dar saciedade é a proteína. Então, você precisa do pão, que é o carboidrato, para te dar energia, e você precisa de coma nunca um pão sozinho. E a partir de hoje eu tenho certeza que você aprendeu a ler rótulos. Então, qual é o primeiro passo? Você vai virar, não vai olhar somente calorias, você vai virar, pegar aqui os ingredientes e vai ver qual é o primeiro ingrediente do que você está comprando. Normalmente, o primeiro ingrediente é aquilo que tem mais quantidade no produto. Então, como eu sei se o pão integral é realmente integral? Quando o primeiro uma proteína, que é construtora, para te dar a saciedade por mais tempo. Que se você comer o pão, somente o pão, daqui meia hora você vai estar com fome de novo. Daqui meia hora você vai ficar nos beliscões. Então, essa é uma dica. Não